Desejo, meus amigos, é a chave para o que você recebe. Se você deseja, você receberá. Este era o plano do Criador, o plano no qual cada uma de suas partes receberia exatamente o que deseja. Meus amigos, é comum na ilusão que vocês atualmente experimentam que não se consegue o que se deseja. De fato, o oposto parece ser o caso em muitos casos. É um paradoxo. Parece que tal declaração seja feita e que tais resultados aparentes do desejo sejam manifestados. Mesmo assim, nós atestamos, sem exceção, que o homem recebe exatamente o que ele deseja. Talvez, meus amigos, vocês não entendam o desejo. Talvez esse entendimento não esteja dentro da mente intelectual. Talvez seja necessário gastar mais tempo na meditação para se tornar consciente do seu verdadeiro desejo. Pois, meus amigos, existe muito mais sobre você e sobre a criação do que você atualmente aprecia com suas capacidades intelectuais em sua ilusão atual. É muito difícil para as pessoas deste planeta desistirem de suas ilusões, desistir de conhecimentos pré-concebidos do que eles acreditam ser causa e efeito. Entretanto, isso não é a realidade. Isto é uma ilusão nascida a partir de ilusão. É um simples produto da complexidade que o homem gerou sobre esse planeta. Se una a nós no divórcio do seu pensamento de tais complexidades e torne-se consciente do que criou você, tudo que você experimenta e tudo que é pensado. Torne-se consciente do seu Criador. Torne-se consciente do seu desejo. E quando você conhecer esse desejo, você conhecerá o seu próprio, pois você e seu Criador são um. E você é um com todas as suas partes, e portanto, todas as criaturas de toda a criação. Quando você conhecer o seu desejo, você o sentirá. Não existirá mais confusão. Não existirá mais perguntas. Você haverá encontrado o que estava procurando. Você terá encontrado o amor, pois este é o desejo do Criador. Que todas as suas partes expressem e experienciem o amor que criou você. Isso pode ser encontrado simplesmente através da meditação. Nenhum esforço na procura dentre os conceitos intelectuais do seu povo, nenhum esforço no cuidadoso planejamento ou interpretação da palavra escrita ou falada poderá levar você à simples verdade. As mensagens da Confederação concentram-se muito fortemente no conceito da busca e do desejo, transparecendo que a vontade de cada entidade é absolutamente central para a busca da sua própria evolução. Na verdade, eles dizem que o livre-arbítrio está na fundação do universo. Cada entidade é concebida não somente como parte de uma unidade, mas também como uma parte totalmente única daquela unidade. O livre-arbítrio de cada pessoa é intocável, e a preocupação da Confederação é simples para evitar o infringimento sobre o livre-arbítrio de qualquer pessoa. O seu método de contatar o homem na Terra tem sua forma baseada em uma preocupação profunda com esse livre-arbítrio. Nós não desejamos impor nosso entendimento da verdade sobre o seu povo. Isso seria algo que iríamos fazer se os contatássemos diretamente. Nós não poderíamos evitar isso, pois nossas próprias declarações a respeito da verdade seriam aceitas por muitas de suas pessoas como sendo válidas. Nós não desejamos sermos os representantes definitivos da verdade do Criador. Nós desejamos dar isso a seus povos de tal maneira que possa ser aceito ou rejeitado de acordo com suas próprias vontades. Isto, como nós entendemos, é uma provisão necessária na evolução espiritual de toda a raça humana. Que ele possa estar, em algum estágio de sua evolução, em uma posição de aceitar ou rejeitar o que é necessário para a sua evolução. Dessa forma, e somente dessa forma, ele pode saber a verdade do Criador, aquela verdade única que é a criação, a verdade do amor da criação. Ela deve ser percebida a partir de dentro, não pode ser impressa a partir de fora. Nós estamos tentando estimular aqueles de vocês que podem ser estimulados a procurar essa verdade que está dentro deles. Nós fomos requisitados, por nosso entendimento do princípio do Criador, a permanecermos escondidos, pois não podemos servir ao indivíduo e ao mesmo tempo fazer um desserviço a seu vizinho, por provar sua própria mente que nós existimos, pois muitos daqueles no planeta Terra atualmente não desejam acreditar ou ter provas de nossa existência. Por essa razão, nós achamos necessário falar com aqueles que buscam através de canais como este. Nós achamos necessário dar as respostas àqueles que buscam de tal forma que eles, por eles mesmos, possam apreciar seu valor e aceitar ou rejeitar, de acordo com seus próprios termos, aqueles pensamentos que trazemos, e entender a realidade da criação na qual todos nós existimos. Uma vez que o desejo de receber esta mensagem surge, as mensagens estão realmente disponíveis, não apenas de nosso grupo, mas de muitos assim chamados de contatados ou grupos mediúnicos em todo o mundo. De fato, você vai encontrar pouca novidade no sistema de filosofia cósmica.
Os conceitos são básicos, profundos e simples. A Confederação tem um nome para um dos maiores objetivos desse sistema de meditação: estudo e entendimento. Muitos de vocês estão nesse momento buscando fora de suas ilusões. Aqueles que buscam, nós oferecemos nosso entendimento. Nós não tentamos dizer que temos a sabedoria definitiva. Nós apenas sugerimos que aquilo que nós temos a oferecer pode ter valor, pois nós encontramos em nossa experiência, enquanto passávamos pelas mesmas experiências da Terra, que existe uma direção mais benéfica ao procurarmos servir. Nós estamos atuando através de instrumentos tais como aqueles aqui nesta noite, para dar àqueles que buscam nosso entendimento. O propósito da nossa presença é estimular a busca. Através deste processo, nós temos esperança de contatar o máximo de pessoas que desejam nosso contato. Nós esperamos que no futuro bem próximo estejamos aptos a contatar muitas mais pessoas do seu planeta, aquelas que desejam entendimento. É difícil de contatar as pessoas do seu planeta por causa dessa, devo dizer, mistura de tipos, mas será muito válido o nosso esforço se formos capazes de contatar um apenas. Nós continuaremos a agir como agora, falando através de instrumentos tais como este, até que um número suficiente de pessoas do seu planeta esteja consciente da verdade. Nós estamos constantemente batalhando para trazer, através de muitos canais de comunicação, uma mensagem simples aos povos da Terra. A simples mensagem que os deixará com um simples entendimento de tudo o que existe e é o amor. Mas o entendimento, aquele entendimento que nos mostra o amor de um Criador infinito, é continuamente descrito como sendo possível de ser alcançado bem mais facilmente através do processo da meditação do que qualquer outro método. Existem peças de informação que são importantes, e existem peças de informação que não são. Sabedoria é um assunto bem solitário, meus amigos. Você deve aceitar essa verdade ao adquirir o peso da sabedoria. Você deve ter cuidado com aquilo que você sabe, pois o que você sabe na criação real tem poder, e aquilo que você deseja será o alvo de todo esse poder. Mas tenham fé, meus amigos, naquilo que você sabe e naquilo que você está aprendendo. Alimente sua fé e seu entendimento através da meditação. Quanto mais além você vai nesse caminho, meus amigos, mais significado você encontrará nessa simples declaração: meditação. Ela começa com um simples processo e, pouco a pouco, se torna um caminho no qual você vive. Observe ao longo do processo no seu caminho espiritual. É frequentemente sugerido nas mensagens dos contatados que o estado mental do buscador tem a oportunidade de estar continuamente em uma configuração bem mais agradável que a mente de alguém que não está ativamente engajado em perseguir um caminho de autoconhecimento e busca. Entretanto, existem outros frutos do caminho da meditação e procura que são previsíveis e que recebem a atenção daqueles que transmitem essas mensagens. Deve ser lembrado, meus amigos, que o serviço aos outros é o serviço a si mesmo. Não há similaridade entre outros e nós mesmos. Existe identidade. Existe completude e unidade. Portanto, aquilo que é tido como de natureza negativa para como ovelha do rebanho é sentido pelo Criador. Isso adentra o serviço que você tenta dar a você mesmo e ao Criador através do serviço ao outro e causa uma mancha no perfeito serviço que você teria realizado. Deve ser lembrado que cada pessoa é uma entidade completamente livre, cuja independência não deve, de forma alguma, ser abalada, e ainda assim cuja identidade continua uma com você. Existe apenas uma coisa de grande importância que você deve considerar nesse momento, que é a sua preparação pessoal para o serviço. Você deve servir seus irmãos, e, portanto, é necessário que vocês se preparem para este serviço. Isto é claro, meus amigos, é feito com a meditação. Nós não podemos superenfatizar a importância da meditação. Através dessa técnica, você vai receber respostas a todas as suas perguntas. É difícil de perceber isso, mas isso é a verdade. Todas as suas perguntas podem ser reduzidas a um conceito extremamente simples. Disto você pode se tornar consciente através da meditação. Uma vez que isso seja feito, você estará apto a servir, assim como outros serviram e estão servindo no seu planeta. Siga os seus exemplos. Gaste tempo com a meditação. Qualifique-se para alcançar seu irmão e guiá-lo para fora da escuridão da confusão que ele vive de volta à luz que ele deseja. Um serviço que as fontes da Confederação mais apreciam é aquele provido por médiuns vocais que são treinados em grupos como aquele que nós tivemos em Louisville desde 1962. Eles nunca sugerem de qualquer forma que suas mensagens são únicas, ou que salvação pode ser apenas conquistada através daquela mensagem. Entretanto, eles são conscientes de que existem muitos que procuram essa mensagem através de fontes além da religião ortodoxa e filosofia clássica. Consequentemente, eles estão aqui para prover um serviço de
disponibilização de informações e só podem realizar esse serviço através de médios vocais. Existem mais pessoas nesse planeta buscando atualmente do que houve no passado. Entretanto, muitas estão bem confusas em suas tentativas de busca e existe uma necessidade atualmente por muitos mais médiums como este que possam receber diretamente os pensamentos que tantas pessoas deste planeta estão procurando. Nós estamos tentando atualmente gerar um número maior de médiums vocais proficientes que possam receber nossos pensamentos de forma clara. Isto requer meditação diária. Isto é tudo o que é necessário, meditação diária. É presumido, é claro, que já que a meditação diária é realizada, existe o desejo de nosso contato. Como alguém que já tenha participado de grupos de meditação por muitos anos, posso dizer que meditações individuais não incluem a tentativa de se contatar fontes da confederação. É melhor buscar esse contato apenas através de um grupo, preferencialmente um grupo que tenha pelo menos um receptor experiente. E sempre ao meditar sozinho ou em grupo, eu recomendo fortemente alguns métodos para sintonizar, a fim de que a meditação seja do mais alto nível espiritual possível. Essa sintonização pode ser alcançada da maneira preferida pelo meditador: a oração do Pai Nosso, a Om ou outro canto ou mantra, a leitura de alguma escrita inspiradora, ou uma visualização cuidadosa da luz branca do Criador são métodos úteis de sintonização. A reencarnação é um conceito básico na mensagem da Confederação. Um dos frutos mais admiráveis da meditação e do processo da busca é a habilidade do buscador de penetrar o que Ra chama de processo de esquecimento, que ocorre no momento de nosso nascimento nessa encarnação, para que nós possamos nos tornar conscientes das lições que devemos aprender durante essa encarnação. Essas lições são sempre alinhadas a como amar melhor, mais plenamente, mais profundamente ou com mais gentileza e compreensão. Entretanto, cada entidade tem lições únicas. No momento em que cada um de vocês encarnou, meus amigos, cada um de vocês tinha consciência de certas lições, até nesse ponto não aprendidas, que deveriam ser os objetivos dessa encarnação. Se parece a você que sua encarnação inteira nessa ilusão tem sido uma série de dificuldades de um tipo particular, então você está quase certamente consciente, de certa forma, de uma de suas lições. Como você pode ver, essas lições não devem ser evitadas, elas devem ser aprendidas. Além disso, devemos apontar para você que quando um afrontamento com tal lição foi alcançado, aquilo que separa você do entendimento é quase sempre o seu próprio pensamento. Os processos de seu pensamento consciente são bem capazes de serem autodestrutivos, no sentido de que eles podem bem ajudá-lo a evitar a lição que você quer, na realidade, aprender. Portanto, ao aproximar-se de uma lição, nós sugerimos que, se for possível alcançar uma suspensão temporária dos processos analíticos conscientes, então você pode retornar ao problema com uma mentalidade bem mais clara, pronto para aprender o que você veio aprender nessa experiência, ao invés de simplesmente evitar o que você veio aprender. Nós sabemos o quão difícil é alcançar o estado meditativo sempre, pois nós já estivemos onde vocês estão e nós temos consciência do tipo particular de ilusão que vocês chamam de mundo físico. Nós encorajamos vocês, portanto, a depender de uma meditação formal e então tentar manter um estado semi-meditativo o tempo todo. E com isso, nós queremos dizer simplesmente alcançar um estado de atenção para que seus impulsos destrutivos não estejam livres para bloquear sua mente completamente e mantê-lo longe de aprender as lições que você veio aprender. Reforçando todas as lições que nós temos a aprender sobre o amor com um conceito básico de que todas as coisas são um. Medite sobre a completa unidade entre você e tudo o que você vê. Não faça isso apenas uma vez, e não simplesmente nas circunstâncias presentes, mas todo o tempo, e especialmente em circunstâncias difíceis, pois na medida em que você amar e sentir-se com aquelas coisas que são difíceis para você, essas circunstâncias serão aliviadas. Isso não acontece devido a qualquer lei dentro da ilusão física, mas devido à lei do amor, pois aquele corpo que é de espírito, que está interpenetrado com o corpo físico, é mais alto que o seu corpo físico, e aquelas mudanças que você realizar por amor sobre o seu corpo espiritual irão, por necessidade, se refletir dentro da ilusão física. Tudo é um, meus amigos. Minha voz é agora a voz desse instrumento. Meus pensamentos são os pensamentos dela. Por favor, acredite que a vibração que nós oferecemos a vocês não é uma vibração de personalidade, mas uma vibração do Criador. Nós também somos médiuns. Existe apenas uma voz. Dentro dessa vibração, nós somos conscientes que esta voz é a voz do Criador. É simplesmente uma questão de aumentar a vibração que não permitem a autoconsciência do Criador. Todas as coisas irão eventualmente se harmonizar
em relação ao seu entendimento. Até se o universo, para aqueles em torno de vocês, continuar desarmônico e difícil, se suas mentes estiverem centradas na unidade do Criador, seus próprios universos se tornarão harmônicos. E isto não é um feito seu, e sim pelo simples amor do Criador. De muitas fontes nós ouvimos que nós estamos no final de uma era particular de evolução. Escritores populares da fé cristã analisaram os escritos do livro do Apocalipse de tal forma que é sugerido que os dias do Armagedon estão próximos. Cientistas já escreveram diversos livros explorando a possibilidade de que configurações planetárias incomuns, tais como o efeito Júpiter, ocorram agora e no ano 2000, aumentando as possibilidades de mudanças na Terra. Outros cientistas examinaram muitas evidências indicando que uma inversão polar no ano 2000 é provável. Profetas como Edgar Cayce canalizaram informações que têm a ver com tais mudanças drásticas ocorrendo. E além disso, é claro, existem muitas preocupações que têm a ver com o potencial humano de devastação planetária. Nós também reunimos informação em nossos encontros a respeito de mudanças terrenas. Existe uma estação sobre o seu planeta que deverá ser altamente traumática dentro da sua ilusão física. As razões físicas para isto são várias. Seus cientistas gastaram muito tempo, enquanto podem, para tentar catalogar e descrever cada uma das condições que produzirão desastres no plano físico do seu planeta. Aquilo sobre o que seus cientistas pesquisam a respeito é parte daquilo que já foi previsto por todos aqueles trabalhos sagrados que vocês têm na face da Terra. Não é permitido, nem possível para nós, dizer quais eventos ocorrerão, ou quando irão ocorrer, devido ao fato de que a vibração dentro da mente e do coração das pessoas sobre o seu planeta está determinando e determinará os eventos específicos. Existe dentro do planeta Terra uma grande quantidade de karma que deve ser ajustada à medida em que o ciclo muda, e essas coisas irão se manifestar. Precisamente quando e como não podemos dizer, nem queremos, meus amigos, pois a chuva e o vento e o fogo destruirão apenas aquelas coisas que estão no que vocês chamam de terceira densidade de vibração. Você valoriza essas coisas por não poder imaginar como uma existência de quarta densidade será. Nós sugerimos que vocês não percam tempo se preocupando com o esforço de manter sua existência de terceira densidade após a mudança vibratória para a quarta densidade ter sido completada. Se no seu espírito o dia de sua graduação tiver chegado, as coisas necessárias para sua ascensão à quarta densidade serão realizadas por você. Tudo será realizado por ajudantes que vocês devem ter consciência que vocês têm. É extremamente possível que danos ocorrerão àquelas coisas que vocês identificam como vocês mesmos na terceira densidade. Falando abertamente, vocês observarão o Vale das Sombras da Morte. Essas próprias palavras, meus amigos, já foram faladas a vocês anteriormente, e ainda assim vocês se prendem a esse corpo físico e a esse ambiente físico, como se seu espírito fosse permanentemente conectado a eles. Podemos afirmar a vocês que vocês não podem achar seus espíritos nem em suas cabeças, nem em suas mãos, nem em seus peitos, nem em suas pernas, nem em seus pés. Não se pode achar os seus espíritos em lugar nenhum. Em nenhum lugar vocês podem removê-lo ou ajudá-lo. Seus espíritos residem dentro de um casulo. O casulo pode ser removido, mas ele não importa. O espírito não perece. Qual o significado metafísico desse suposto trauma físico no nosso planeta? A Confederação sugere que o planeta em si está se movendo para uma nova vibração, uma nova porção de espaço e tempo, que muitos chamam de nova era, mas no qual nós não devemos estar aptos a entrar, a não ser que tenhamos de fato aprendido as lições de amor que têm sido vividas por nós em muitas encarnações. Portanto, a Confederação sugere que é muito importante escolhermos seguir o caminho positivo ou não. Existe uma escolha a ser feita muito em breve. Seria preferível que todas as pessoas deste planeta entendam a escolha que deverá ser feita. Será difícil para muitas das pessoas deste planeta entenderem que escolha é essa, pois é uma escolha que eles sequer consideram. Eles estão muito envolvidos em suas rotinas diárias e suas confusões e desejos de ordem muito trivial, para se preocuparem com o entendimento da escolha que eles deverão tomar muito em breve. Quer eles queiram ou não, quer eles entendam ou não, independente de qualquer influência, cada uma das pessoas que habitam o planeta Terra irão brevemente fazer uma escolha. Não haverá uma área do meio. Haverá aqueles que escolheram seguir o caminho do amor e da luz, e aqueles que escolheram não segui-lo. Essa escolha não será feita por dizer, eu escolho o caminho do amor e da luz, ou eu não escolho isso. A escolha verbal não significará nada. Essa escolha será medida pela demonstração individual dessa escolha. Essa demonstração será bem fácil para nós.
da Confederação dos Planetas em seu serviço interpretar. Essa escolha é medida pelo que chamamos da frequência vibratória do indivíduo. É necessário, se o indivíduo irá se juntar àqueles que escolheram amor e compreensão, que sua frequência vibratória esteja acima de um determinado nível mínimo. Existem muitos agora que estão próximos deste nível mínimo, mas devido à condição de pensamentos errôneos constantes que predominam em superfície, eles estão ou flutuando em torno deste ponto, ou, até em alguns casos, se distanciando do caminho do amor e da compreensão. Existem muitos cujas frequências vibratórias são suficientemente altas para que eles viajem sem dificuldades para a densidade de vibração que este planeta irá em breve experimentar. Em algum momento, no futuro, então, algo que a Confederação chamou de colheita acontecerá. Esse conceito de dia do julgamento final difere daquele do Evangelho, no sentido de que aquele que nos julga não é um Deus à parte de nós, mas o Deus dentro de nós. Como resultado dessa colheita, alguns seguirão para uma nova era de amor e luz e aprenderão novas lições em uma densidade muito positiva e bela, como a Confederação a chama. Outros deverão repetir essa grade específica de lições e reaprender as lições do amor. Aqui, a entidade da Confederação, Hathor, fala mais uma vez da colheita e do propósito da Confederação ao falar através de grupos de contatados. Acontecerá uma colheita, como vocês poderiam chamar, uma colheita de almas que irá em breve acontecer no seu planeta. Nós estamos tentando extrair a maior colheita possível deste planeta. Essa é nossa missão, pois nós somos os colhedores. A fim de sermos mais eficientes, nós estamos tentando criar primeiramente um estado de busca entre as pessoas desse planeta que desejam buscar. Estes desejam ser aqueles que estão próximos do nível de vibração aceitável. Aqueles acima deste nível não são tão interessantes para nós, é claro, uma vez que eles, como poderíamos dizer, já se graduaram. Aqueles bem abaixo desse nível, infelizmente, não podem ser ajudados por nós nesse momento. Nós estamos tentando, nesse momento, aumentar em um percentual relativamente pequeno o número que será colhido para o caminho do amor e do conhecimento. Até um percentual pequeno daqueles que vivem no seu planeta é um número vasto, e esta é a nossa missão: agir através de grupos tais como este, a fim de disseminar a informação de tal maneira que possa ser aceita ou rejeitada, de uma forma que falte o que as pessoas do seu planeta escolhem chamar de prova. Nós não oferecemos prova concreta, como eles costumam se expressar. Nós oferecemos a verdade. Essa é uma função importante da nossa missão: oferecer a verdade sem provas. Desta forma, a motivação vai, em cada caso, vir de dentro do indivíduo. Desta forma, a frequência vibratória do indivíduo irá aumentar. Oferecer provas ou demonstrar essa verdade ao indivíduo de tal forma que ele seria forçado a aceitá-la não teria efeito sobre sua frequência vibratória. Isso, então, meus amigos, é um mistério relativo à nossa forma de abordar suas pessoas. Outro conceito que surgiu a partir de muitas comunicações com entidades supostamente de OVNIs é aquele de andarilhos. Eles são usualmente pessoas orientadas ao serviço, e como seria previsível, eles habitualmente têm bastante dificuldade para se adaptar às vibrações planetárias da Terra. Com frequência, eles têm a sensação de não se encaixarem ou não pertencerem, mas ao mesmo tempo, muito frequentemente, essas pessoas são possuidoras de muitos dons, nas artes, no ensino, ou no simples compartilhar de uma vibração prazerosa e alegre, que certamente não sugere a atitude normal de um simples descontente. Esse conceito é particularmente interessante a muitas pessoas que serão guiadas ao material de Ra, pois de acordo com esse material, muito dele será mais facilmente reconhecido como útil por andarilhos. Não existem apenas alguns andarilhos na Terra hoje. Ra sugere um número de aproximadamente 65 milhões. Eles deixaram outras densidades em ambientes harmônicos para assumir um tipo de trabalho que é muito difícil e perigoso, pois se um andarilho não pode ao menos começar a perfurar o processo de esquecimento que ocorre no nascimento nessa densidade, durante sua vida na Terra, e se lembrar do amor e da luz que ele deveria compartilhar, um andarilho pode, possivelmente, ser pego na ilusão da terceira densidade, acumulando o que pode ser livremente chamado de karma, e ter seu retorno ao planeta de origem atrasado, até que tudo fora desbalanceado na terceira densidade, nessa vida, seja novamente balanceado. Quando Don Elkins e eu escrevemos Os Segredos dos OVNIs em 76, nós dedicamos um capítulo ao conceito de andarilhos e usamos material coletado em regressões hipnóticas de 3 mulheres que são amigas nessa vida e que, quando separadamente regressaram, deram histórias independentes e congruentes de suas vidas em outro planeta. Depois que aquele livro foi impresso, nós trabalhamos com um homem que uma das mulheres nomeou como sendo parte daquele experimento em outro planeta.
Esse homem, que era então um estudante trabalhando em seu mestrado em engenharia química, não estava ciente de nenhum detalhe de nossa pesquisa, exceto que nós estávamos envolvidos com hipnose. Em 10 de maio de 75, Dom, juntamente Lawrence Allison, um hipnotista renomado com quem nós costumávamos trabalhar enquanto ele morava em Louisville, sentaram-se com o nosso quarto voluntário e procederam na exploração daquele mundo pela quarta vez. A informação era especialmente interessante, já que todas as 3 regressões prévias foram poéticas e bonitas, mas muito pouco técnicas. Nosso quarto voluntário tinha uma formação bastante diferente, era capaz de ver as coisas de uma forma bem mais precisa e explícita. Essa quarta regressão encaixou-se perfeitamente na história contada pelas primeiras 3 voluntárias. Uma das primeiras coisas que Don e Larry perguntaram foi a respeito das roupas. Pergunta: como você está vestido? De branco. Branco como? Roupas brancas folgadas. Ok, o que tem na sua cintura acima das calças? Bem, parece uma túnica. Não é exatamente uma túnica, mas uma roupa folgada com cinturão, como um cinto. E o que tem sobre os ombros? Bem, apenas de mangas curtas. É quente. Esse tipo de túnica sugere uma ordem monástica ou religiosa, e perguntas foram realizadas para tentar descobrir alguma conexão ortodoxa religiosa neste planeta. Nenhuma conexão foi encontrada. Então passaram a perguntar o nome desse outro mundo, já que o ambiente não era da Terra. Mas o jovem, normalmente incisivo em suas respostas, parecia totalmente desconectado do conceito de nomear. Qual é o nome do seu planeta? Nós vivemos lá, e eu não vejo montanhas, mas eu vejo... O nome? Eu tenho um filho. Um filho? Sim, um menino. O nome dele é... Eu simplesmente não tenho percepção de nomes. Eu tenho, como você sabe, quando você quer uma pessoa, eles sabem quando você os quer. Tipo isso. Eu quero dizer, eu simplesmente não tenho percepção de nomes. Não apenas seu planeta parecia faltar um nome próprio, mas a fala em si parecia ser um processo bem diferente, um que poderíamos chamar de telepatia. Tudo bem, se alguém o chama, como ele o chama? Eu apenas não escutei ninguém falando, eu não sei se devemos falar. Parece uma vida simples, mas obviamente existe. Bem, tinha luz nos meus livros, então é obviamente mecanizado, ou talvez bem mais que isso até. Eu não lembro de pessoas conversando entre si. Eu quero dizer, elas parecem, você sabe? Todo mundo sabe cada pergunta. Você sabe o que está acontecendo, mas eu não vejo de fato. Era um cântico. Havia um cântico, mas não havia pessoas conversando entre si. Você simplesmente sabia, eu acho. Eu estaria sentado em uma pedra ou banco e eles estariam sentados. E eu estou explicando, mas eu não me vejo conversando com eles. O voluntário, com seus olhos de engenheiro, era capaz de descrever a arquitetura do lugar de uma forma que as mulheres não eram. Todos os 4 concordaram que o centro da comunidade e seu propósito era algo que podia ser conveniente chamado de templo. Acho que é uma pedra. Eu acho que é calcário, mas é mais branco, eu acho. É disso que é feito. E o perímetro? Bem, tem a partir dos suportes dos lados, existem arcos até o teto, mas não é um domo comum. Eu nunca vi esse tipo de domo antes. Chute, qual o tamanho deste domo? Oh meu Deus, ele parece ter 60 metros de comprimento, talvez até mais, uns 75 metros. E talvez uns 35 metros de largura. É um lugar imenso, muito. Ok, agora, como ele é iluminado? Apenas ainda um pouco incrédulo. Sério, é só um brilho vindo do teto. Quero dizer, você sabe como... Bem, tem uma área que é clara e outra mais escura, como se tivesse sido pintada. Mas a tinta é luz. Parece que simplesmente não precisa de luz o lugar, é claro. Talvez esteja vindo das janelas, mas não parece haver sombras no ambiente. Você está dizendo que parece como se a atmosfera de um lugar é brilhante? Bem, sim, como se ele simplesmente fosse clara. Eu não vejo sombras, como se houvesse uma fonte de luz. Entendo. Agora eu quero que você escute dentro desse grande recinto. Que tipo de sons você escuta? Nada no recinto, mas estão cantando em algum lugar. Um cântico bem baixo na distância? Sim. Ok, é um tipo de? Parece mais como um tipo de coro, um coro pequeno, tipo isso. A música relatada por todos os 4 voluntários não se parece com nenhum tipo de música que nós já escutamos. 2 deles, inclusive, disseram ter visto a música brilhar no ar e nenhum pode descrevê-la precisamente. Eu simplesmente não consigo escolher as palavras. É apenas você sabe, como um tipo de adoração, um tipo de você sabe,
Algo que você escutaria de um coro. Uma adoração a quem? Bem, a Deus? Tenho certeza que é para ele, você sabe. É uma coisa alegre de se fazer, quando as pessoas se reúnem e cantam. O voluntário falou de crescer estudando livros grandes. Eu me vejo debruçado sobre um livro e apenas lendo. História? Bem, não sei. Trabalho prático? Ciência? O que você estuda? As artes? Apenas livros fantásticos, livros grandes. Ok, você tem estudo supervisionado em classes ou... Bem, na manhã tem um professor e na tarde ou à noite eu estudo. Existe algum exame? Sem exames. Você apenas quer aprender. Você quer aprender. Você é como se você não ficasse satisfeito. Quem eram essas pessoas? Eles representam uma população planetária inteira ou eles eram uma porção apenas dessa população? Se eles eram uma porção, como eles foram escolhidos para realizar esse trabalho? Depois de ver esse material, Dom e eu criamos um termo para denominar esse grupo específico de pessoas, o clã. Aqui está uma das perguntas a esse respeito. Ninguém tem casas individuais? Bem, não. Este grande lugar é suas casas. Este é o lar. Bem, este é um propósito. Como é uma escola ou um lugar de ensinamentos para ensinar aqueles que querem aprender em profundidade e aqueles que vêm quando podem. Mas não se tratam de pessoas do tipo autoritário de forma alguma. Como você sabe, não se trata de como se as pessoas tivessem que vir aqui. Não é um sistema de ensino ou qualquer coisa assim. Meditação tem um papel muito grande nas vidas dos habitantes deste outro mundo, ou pelo menos para aqueles deste clã. Havia meditações individuais e também meditações diárias em um grupo, com o clã inteiro. Bem, vejamos. Eu não me vejo lá, em estados diferentes de consciência. Tem horas de prece, na manhã e à noite. Você as tem em seu quarto, e então você tem outras antes das refeições. Antes da refeição matinal, então. Não, bem, antes da refeição noturna. Mas quando. É como se quando a comida é trazida. Mas então depois tem um quarto, como tipo privado para devoção. Mas você não está como em meditação. E tem horas que o grupo inteiro se reúne, sem serem refeições. É como se o lugar inteiro fosse como uma família, eu diria. Porque, como eu disse, você não se sente ligado, necessariamente, a uma pessoa. Você se sente ligado a todo mundo. São todos como da sua família. Outra função do clã foi de abrir seu grande templo, de tempos em tempos, a todos aqueles do planeta que queriam ter inspiração espiritual. Os entrevistadores, na tentativa de determinar como essas grandes multidões vinham a encher o templo, vieram a descrição do que parecia ser um grande heliporto. Nós descobrimos mais tarde que o veículo não era um helicóptero. Entretanto, esse é o termo que o entrevistador usa aqui. Ok, agora as pessoas que deixam aquele heliporto, você não faz ideia de onde elas vão? Quando eu digo que essas naves vêm, não é como em multidões de pessoas entrando e saindo de lá apressadamente como no aeroporto. Como eu devo dizer, você sabe, elas pousam lá, as portas abrem, pessoas saem e pessoas entram. Elas são permitidas irem ao solo, você sabe. Em outras palavras, este também é um lugar delas, mas elas vêm como visitantes, tipo isso. Quanto tempo elas ficam lá? Um dia. A descrição do heliporto. Tem um lugar plano, plano como é em pedra na parte da frente, mas eu não vejo estradas indo para lá. Para lá eu vejo como tipo um imenso heliporto, por exemplo. Mas os entrevistadores tinham que descobrir o que estava pousando naquela grande área de pedra, então o voluntário foi solicitado que descrevesse o tipo de transporte que usava o local. Ok, eu quero que você descreva a nave e o que faz ela se mover. Eu não. É como. Parece que provavelmente uma nave espacial, mas eu não vejo ela vindo do espaço. É como se ela aparecesse quase que de repente ali. Eu não a vejo decolando ou pousando, você sabe, em direção ao horizonte ou algo assim. Apenas descrevo como ela se parece. Sim, bem, é mais complicada que, é mais comprida que larga. E não é muito alta se comparada com as dimensões de comprimento e largura. Não está girando quando desce, porque é um tipo de alongada ou apenas aparece e desaparece. Você sabe. Quero dizer, eu não vejo aparecendo a distância bem pequeno e ficando grande à medida que se aproxima. É interessante notar a aparente descrição de materialização e desmaterialização implícita na resposta do voluntário. Então o jovem homem cresceu em sabedoria e idade, contou uma história de ensinamentos, ficando grisalho e começando a ensinar menos e mais avançados estudantes.
em tempo preparando para finalizar a encarnação. Enquanto os entrevistadores trazem um voluntário pela experiência de morte em sua breve encarnação, e mais à frente no tempo para a experiência a qual ele estava no momento vivendo, eles pausaram com o voluntário entre as encarnações para perguntar sobre o propósito que este andarilho veio à Terra completar. A resposta que ele deu é tanto provocativa quanto rara. Muitos de nós procuram ajudar esse nosso planeta de uma forma ou de outra. E a pergunta é sempre, como devemos realizá-la? Por que você está na Terra? Qual é o propósito dessa vida? O que você pretende fazer aqui? O que foi designado para você fazer aqui? Parece que para ajudar. Ajudar com o quê? Algo em particular? Algo. Você já ajudou nesse campo? Ou o problema que você deve ajudar ainda está por vir? Ainda não aconteceu. O que você espera? Apenas grandes necessidades. O que aconteceria que necessitaria de tanta ajuda de você que você sabe a respeito? Crescimento espiritual? Desenvolvimento espiritual? Necessidades físicas? Bem, não. Eu tenho a sensação de que algumas pessoas estarem perdidas, você sabe? Você pode ajudá-los? Esta é a sua missão? Eu acho que é o que eu devo fazer. Ajudar as pessoas. Ok, quais pessoas? Aqueles que são perdidos. É um grupo em particular? Não. No geral, então. Apenas pessoas. O trabalho que eu fiz em 76 seria o meu último. Eu tenho uma condição chamada de artrite reumatoide com inúmeras complicações, uma sendo lúpus, desde quando eu tinha 13 anos, quando meus rins falharam. Em 56, as técnicas avançadas que existem agora para aqueles com problemas nos rins não existiam. De fato, foi considerado um milagre que eu tenha sobrevivido, mas sobrevivi com a perda de aproximadamente metade de cada rim. Eu me considero com muita sorte por ter sido capaz de ter uma vida produtiva e ativa por tanto tempo, com as chances tão contra mim. Até agora, com a ajuda de exercícios, dieta, amigos e fé, eu me sinto muito abençoada, mas minhas atividades são ilimitadas. A pesquisa que Don e eu realizamos, até aquele ponto, nos trouxe através do conhecimento de uma forma altamente incomum de cura, e foi em parte a minha condição que nos fez dedicar tão intensamente ao exame desse tipo de cura. Cirurgia psíquica tem apenas uma relação tangencial com a cirurgia ortodoxa, e não tem relação alguma com a medicina ortodoxa. É como todos os tipos de cura pela fé, impossível de se provar, e a reação natural e padrão, não apenas de cientistas, mas de qualquer pessoa que não tenha feito nenhum tipo de pesquisa no assunto, é um automático descaso e extrema incredulidade. Isto é esperado. Se não fossem pelos muitos anos de pesquisa, essa seria provavelmente nossa reação também. Entretanto, nós, como muitos que investigam a cirurgia psíquica, sabemos que não tínhamos nada a perder investigando essa possibilidade. Nenhum paciente de cirurgia psíquica nunca foi perdido, porque nada acontece de fato ao corpo físico do paciente. É verdadeiramente uma forma psíquica de cura. Consequentemente, nós gastamos algum tempo nas Filipinas e no México, fazendo parte de um exame das possibilidades da cirurgia psíquica. Este é um exemplo do que um cirurgião psíquico cria como uma manifestação para os olhos. É um quarto filipino. O paciente está despido, exceto pela vestimenta que é necessária para que suas partes íntimas, e está deitado na cama. Pode em alguns casos estar revestida com uma cortina de banho, usualmente uma tomada emprestada do quarto do hotel. O curandeiro, um homem religioso, e alguém que geralmente já gastou 10 ou 12 anos de sua vida rezando para se tornar um curandeiro, caminhando na selvageria das montanhas vulcânicas de Luzon, em solidão, entra no quarto. Ele traz nada exceto talvez a Bíblia. Geralmente o curandeiro é acompanhado por um assistente que funciona como intérprete, e para usar um termo familiar com a nossa cultura, um assistente cirúrgico. Para usar um termo mais preciso, um auxiliar de limpeza. O curandeiro normalmente sabe muito pouco de inglês. Ele ou ela começa pegando as mãos e movendo-as sobre o corpo, com as palmas viradas para baixo. Nós somos informados que este é um método de varredura do corpo como uma máquina de raio-x faria. O local para a cirurgia é então escolhido, e se o curandeiro é destro, a mão esquerda é pressionada firmemente contra a pele. A pele parece se separar e o interior do corpo é visto. Essa manifestação parece bem real, e qualquer um que tenha visto um cirurgião psíquico genuíno trabalhar e não tenha estudado o fenômeno, cuidadosamente vai jurar que o corpo foi aberto com as mãos. A mão direita então entra nesse local aberto e manipula dentro do corpo. É muito interessante o caso do qual eu fiz parte. Foi dito ao curandeiro que eu tinha artrite. Ele fez a varredura do meu corpo com a ajuda de um assistente.
Então ele abriu a cavidade abdominal e, com um som bem líquido, puxou gentilmente, mas firmemente, o que pareciam ser órgãos ao invés de juntas. Não era desagradável, mas, para mim como paciente, foi intrigante, como eu não tinha artrite nos meus órgãos. Ele então removeu o que parecia ser 3 peças bem pequenas e longas de material com sangue, no centro das quais havia uma peça de material duro. Isso feito, ele removeu sua mão esquerda. A incisão desapareceu sem uma cicatriz ou traço de qualquer tipo. Os 2 homens, nesse caso, limparam o que havia se tornado uma quantidade considerável de sangue. Lavaram suas mãos, então usaram óleo de bebê e passaram na pele abdominal, massageando em silêncio. Quando eu perguntei o que o curandeiro estava fazendo, trabalhando na área abdominal, o intérprete traduziu minha pergunta. Então traduziu de volta a informação de que a varredura havia mostrado 3 cistos em cima do meu ovário direito, e o mau posicionamento de ambos os ovários, que havia ocorrido através dos anos de uma vida muito ativa. O puxar foi o reposicionamento dos ovários para que eu não ficasse com desconforto durante a menstruação. A remoção dos cistos teve o mesmo propósito. Apesar do meu ginecologista ter diagnosticado esses 3 pequenos cistos quando eu era uma mulher bem jovem, eu nunca havia falado deles para Don Elkins, e de fato para ninguém, já que conversas sobre esses assuntos não são fascinantes. Uma outra pessoa sabia desses cistos, minha mãe, mas ela estava a 19 mil quilômetros dali. No meu retorno aos Estados Unidos, eu pedi ao meu ginecologista que examinasse a área e ele confirmou que os 3 cistos não eram mais palpáveis. Eles haviam desaparecido, e o nível de conforto do meu ciclo menstrual estava correspondentemente bem melhor. A massagem com óleo de bebê é uma forma bem simplificada e não explícita de cura magnética, na qual preces são oferecidas e uma luz protetora é visualizada em torno da área afetada para que a cura seja auxiliada. Eu e Dom acreditamos que a abertura do corpo para a remoção de partes, o fechamento do corpo e a manifestação de sangue e todos os outros materiais são materializações do mesmo tipo daquelas materializações de fantasmas e OVNIs. Entretanto, nós nunca realizamos nenhuma tentativa de preservar vestígios dessa cirurgia psíquica. Nós estamos cientes de que isso não preenche os rigores do método científico existente hoje, mas é nossa crença que não acharíamos nada ao olhar os resultados de tal análise da manifestação. Parece que uma pessoa, não obstante o tanto que ela deseja ser curada, ficaria bem apreensiva e nervosa, já que a abertura do seu próprio corpo, físico ou psíquico, parece bem traumática. Uma vez que as mãos do curandeiro estão sobre você, uma mudança distinta de atitude emocional e mental ocorre em cada indivíduo com os quais eu conversei que tenham experimentado esse fenômeno. A cirurgia psíquica chama de presença do Espírito Santo. Deve ser considerado parte do fenômeno. No final de 77 e início de 78, nós acompanhamos o Dr. Andrija Puharich e seus pesquisadores associados à Cidade do México para investigar uma cirurgiã psíquica mexicana, uma senhora de 78 anos chamada Pachita, que já praticava a cura por muitos anos. O Dom veio para ela no campo de batalha com o exército da Vila Pancho, e tal como nas Filipinas, a maioria dos seus pacientes eram nativos. A única diferença em sua técnica é a cultura da qual ela veio. Nas Filipinas, cura psíquica veio a partir de uma extrema crença literal no cristianismo, como ensinado por missionários espanhóis por 300 anos. O cristianismo era o centro da vida de praticamente todos os filipinos, uma alta porcentagem ia à missa diariamente. Enquanto eu e Dom estivemos lá, era a Semana Santa de 75. Nós fomos capazes de assistir às evidências de um tipo cruel de cristianismo literal que era praticado ali. Na Sexta-feira da Paixão, por exemplo, havia uma grande procissão católica através das ruas de Manila. O que era diferente sobre essa procissão é que havia um ser humano pregado de verdade na cruz. Muitos almejaram aquela posição. Aquele que a alcançou, quando solicitado seu comentário, simplesmente respondeu que ele se sentia muito exaltado e esperava que fosse escolhido novamente no ano seguinte. No México, como o cristianismo é comumente presente, é sobreposto por uma crença indígena extremamente forte que é dura e taciturna. Vem à nossa mente as memórias dos sacrifícios maias de inocentes nos degraus das pirâmides mexicanas. Consequentemente, Pachita usava uma faca bem rudimentar com 13 centímetros de lâmina. Ela passou entre todos do grupo de pesquisas vendo nossas reações, especialmente a minha, já que eu era cobaia da turma. Já que as operações foram realizadas comigo de barriga para baixo, eu não posso dar um relato direto do que se passou, mas Dom me informou que a faca parecia desaparecer 10 centímetros para dentro,
das minhas costas e era então movida rapidamente através da espinha. Isso se repetiu diversas vezes. Pachita estava, ela disse, trabalhando em meus rins. Novamente nós não tivemos intenção de conservar a evidência, já que sabíamos que não serviria para nada. Muitos já tentaram pesquisar cirurgias psíquicas pela análise de seus produtos e consideraram os resultados inconclusivos ou nulos, indicando que a cirurgia psíquica é uma fraude. No livro Arigo, por John Fuller, o trabalho anterior do Dr. Puharich como curandeiro sul-americano com aquele apelido, a cirurgia psíquica é cuidadosamente examinada. E para aqueles interessados neste assunto nada usual, esse livro é um começo. Eu nunca tive sucesso em encontrar um médico ortodoxo disposto a testar os possíveis resultados desta experiência mexicana. Isso se deve ao fato de que o procedimento usado para testar os rins pode, se os rins já estiverem bem incapacitados, causar falência dos rins mais uma vez. E nenhum médico ortodoxo deseja correr esse risco. O próprio Dr. Puharich hesitou que eu fosse submetido a esse procedimento. Com todas as suas frustrações, investigações em áreas no limite do fenômeno psíquico são muito interessantes, informativas e recompensadoras ao pesquisador que é paciente e cuja abordagem ao tema é simplesmente centrada em colher dados ao invés de tentar provar, passo a passo, hipóteses sobre o que ele pesquisa. No material de Ra, manifestações desse tipo de materialização são discutidas e a informação é bem interessante. De volta aos Estados Unidos, apesar de eu não poder mais trabalhar com a máquina de escrever, eu ainda estava apto a oferecer as meditações semanais e receber estudantes avançados para trabalhos individuais. Em 78, James Allen McCarty escutou sobre o nosso grupo, primeiramente de um número de pessoas que já haviam meditado em nossas reuniões de domingo à noite e seguiram para formar um centro de luz e preservação da natureza em Marion County, Kentucky. E depois de um programa de rádio de 2 horas no qual Don e eu participamos em Lexington, Kentucky. Ele veio juntamente com várias pessoas do grupo de meditação de Marion County para experimentar nossas meditações. Depois de 2 meditações, o grupo como um todo parou de vir, mas Jim fazia viagem de ida e volta de mais de 225 km quase toda semana, começando na primavera de 1980. Jim havia, por muitos anos, procurado por algum método para ajudar a humanidade. Nascido em 47 e formado em administração e pedagogia, ele já havia estudado métodos alternativos de ensino e expansão de consciência. Já havia iniciado o trabalho com crianças de sua cidade, mas ele começou a sentir um desejo muito forte de descobrir uma ideia mais clara sobre aquilo que ele estava procurando. Em 72, ele participou de um curso de estudo na expansão da consciência chamado de autocontrole cerebral, com um bronco homem das montanhas que vivia em um chalé de madeira a 10 mil pés de altitude nas montanhas rochosas do Colorado. Durante esse curso, ele aprendeu pela primeira vez sobre a possibilidade de comunicação com civilizações avançadas de outros planetas, não através de qualquer método feito pelo homem, como rádios, telégrafos ou artefatos eletrônicos, mas através do uso dos lobos frontais do cérebro humano. Já que essa experiência essencial era realizada no meio do mato, entre rochas, pinheiros e juníperos, ele decidiu procurar por um pedaço de terra igualmente remoto, sobre o qual ele poderia então oferecer estas experiências de autocontrole cerebral a outros. Em 132 acres no centro do Kentucky, com o riacho sendo usado como estrada de acesso, ele formou os laboratórios de desenvolvimento e pesquisa de Rock Creek e começou a trabalhar com um assunto mais próximo do seu coração, a evolução da humanidade. Ele realizou vários seminários sobre esse assunto, mas encontrou pouco interesse nessa área, então retornou a uma vida caseira de solidão para os próximos 6 anos e meio, cultivando sua própria comida, meditando e estudando. Ele ainda estava curioso com relação a como seria uma comunicação clara com seres inteligentes, avançados. Então, ele apreciou bastante as meditações com o grupo de Louisville, mas ele também já havia se interessado anteriormente em um trabalho sendo realizado por um grupo em Oregon. No outono de 1980, ele viajou do Kentucky para Oregon para trabalhar com este grupo, que estava supostamente se comunicando com o mesmo grupo que Edgar Cayce se comunicou em transe profundo. Entretanto, o aprendizado que ele recebeu das reuniões de domingo à noite e o estudo avançado que ele teve comigo falaram mais alto em sua busca interior.
e aparentemente de sua própria vontade, sua mente se decidiu por ele em apenas 2 meses em Oregon. Ele achou que devia retornar a Louisville e trabalha comigo e com Don. Em 23 de dezembro de 1980, ele chegou a Louisville, tendo viajado 8.000 quilômetros das florestas do centro de Kentucky para Oregon e de volta a Louisville. Don e eu ficamos infinitamente gratos pela ajuda de McCarty. Suas habilidades eram extraordinárias. Ele tinha uma noção do material metafísico desde seus dias de faculdade, e ele já havia lido extensivamente através de todos esses anos, então ele chegou a esse trabalho muito bem informado sobre nossas áreas de estudo. Ele era capaz de executar a parte física da pesquisa, preenchendo, fazendo notas, transcrevendo fitas e cuidando das correspondências que estavam atrasadas desde a piora da minha condição. Jim, sempre meticuloso, vendeu sua terra. LL Research se uniu aos laboratórios de desenvolvimento e pesquisa de Rock Creek, mantendo nosso nome de parceria antigo para nossas publicações. Compramos uma nova máquina de escrever. Os dedos de Jim, fortificados por 6 anos e meio de prática, venceram minha velha máquina de escrever. E nós nos ajeitamos para fazer o quê? Nós ainda não sabíamos. Nós pensamos em fazer um novo livro, atualizando o que nós aprendemos em Segredo dos OVNIs, e tínhamos papéis em branco, prontos para serem preenchidos. Jim começou a fazer uma pesquisa reversa em nossos arquivos volumosos. 3 semanas após seu retorno, o contato com o Ra começou. Durante todos os anos que eu tenho canalizado, sempre canalizei consciente, usando minha própria liberdade para aproximar conceitos de telepatia na minha própria linguagem. Em 1980, um amigo de longa data e membro do grupo de meditação, Elaine Flaherty, teve uma morte jovem e trágica. Ela tinha diabetes juvenil e morreu em seus 30 e poucos anos. Eu me sentei com ela por muitos dias no hospital antes dela finalmente deixar o seu corpo, e ela me disse diversas vezes que queria ter certeza que seu marido, Tom, ficasse sabendo que ela estava bem depois de sua morte, pois ela sabia que deveria morrer. Ela contou ao Tom, também um membro antigo do grupo de meditação. Após o funeral, Tom veio até mim e me pediu se eu poderia tentar entrar em contato com Elaine. Tendo participado de muitas sessões espíritas e não tendo muito comprometimento pessoal com o tipo de comunicação que se pode esperar de um contato com parentes fisicamente mortos, eu estava relutante a princípio de tentar essa mediunidade. Entretanto, eram meus bons amigos e eu não podia dizer não. Tom, Don e o filho de Elaine e de Tom, Mike, se reuniram comigo para a primeira tentativa. Após alguns momentos de concentração consciente para um contato com Elaine, eu fiquei sem noção do tempo. E quando eu acordei, Tom tinha como a voz de Elaine gravada em fita, falando através de mim. Aquela foi minha primeira experiência com transe. Eu não sabia, e até hoje eu não sei como ocorreu. Tom me pediu mais uma vez se eu poderia fazer isso, e novamente eu entrei no que parecia ser um estado de transe muito profundo, sem me lembrar de nada e escutando o que parecia ser a voz de Elaine na fita após a sessão. Don declarou que se eu tivesse me escutado sem me ver, teria certeza que era Elaine. Esse trabalho era extremamente desgastante para mim, e eu pedi ao Tom para aceitar o fato de que eu realmente não queria continuar a ser esse tipo de médium. Tom concordou, dizendo que já havia tido o que Elaine prometeu e estava satisfeito. Entretanto, apenas uns dias depois, enquanto trabalhava com um estudante avançado de meditação, Leonard Cecil, eu recebi um novo contato, um que eu nunca havia tido antes. Como eu faço todos os casos, eu desafiei essa entidade em nome de Cristo, ordenando que ela fosse embora caso não viesse como mensageiro da consciência do Cristo. Ela continuou. Então, eu me abri para esse canal. Novamente eu entrei quase imediatamente em transe e a entidade, que se chamava de Ra, começou sua série de contatos conosco. Este contato está ainda em desenvolvimento. É fascinante e, para mim, uma fonte de alguma perturbação. A pessoa que decide se tornar um canalizador vocal, a princípio, já deu um passo que é, para algumas pessoas, bem difícil. Ou seja, a vontade de falar as palavras de alguém que não é controlado por nós. Na canalização de livre vontade, é possível escolher parar de canalizar. Porém, é também possível transparecer completa falta de sentido, pois o canalizador nunca sabe anteriormente qual o próximo conceito será. Eu me apresso a acrescentar que essa falta de sentido nunca ocorreu em minha experiência e que a canalização sempre fez uma quantidade boa de sentido, e, em muitos casos, tem sido bem inspiradora. Entretanto, em uma sociedade na qual você é ensinado a medir suas palavras com cuidado, parece um ato irresponsável exclamar aquilo que vem à sua mente. Quando, para que o contato ocorresse,
o transe deveria ser alcançado. O desconforto cresce para algo próximo de um pânico da minha parte. Eu não sei como o procedimento para um transe funciona. E eu sempre tenho medo de que nessa sessão nada vai acontecer. Eu vou permanecer consciente. E eu não vou receber nenhum contato. Novamente, isso nunca ocorreu. Já que nem eu, nem outros do grupo têm uma ideia real de como me ajudar, além de certo ponto alcançar o estado do transe. Não há nada a ser feito além de simplesmente seguir adiante. Dom declara que, apesar do meu estado de transe ser similar a outros que ele já observou, é o que ele chamaria de recepção telepática em estado de transe. Apesar de eu ter estudado literatura em meus dias de universidade e ter sido uma bibliotecária durante muitos anos, ler o material com frequência me apresenta a oportunidade de aprender uma ou duas palavras e certamente expandir minha mente na área da ciência, o que na minha educação sempre faltou. O que me preocupa talvez mais que qualquer outra coisa é que alguém que lê esse material vai considerar que este ser humano que eu sou tem algum tipo de sabedoria que Ra certamente tem, mas eu certamente não tenho. Se este trabalho te impressionar, eu posso apenas te pedir, por favor, faça uma delicada diferenciação em sua mente entre as palavras e o médium, através do qual as palavras vieram. Você não deve, por exemplo, esperar que a torneira seja responsável pela qualidade da água que sai dela. Certamente todos nós do grupo de pesquisas tentamos, através da meditação e da vida diária, nos preparar o melhor que podemos para essas sessões. Entretanto, o que vem através de nosso grupo fala por si só, e não pode ser dito para refletir a sabedoria ou a então chamada evolução espiritual de qualquer um de seus membros. Como nossa filosofia popular diz, somos apenas passageiros neste ônibus. Se você tiver alguma pergunta enquanto lê, por favor, sinta-se à vontade para escrever para o grupo Rock Creek. Seu correspondente, Jim, nunca ignorará uma carta. Já que ele tem suas próprias experiências das próprias sessões para compartilhar, ele finalizará essa introdução. Jim McCarty. Nós somos iniciantes quando se diz respeito a saber como o contato com Ra é realizado. Foi somente através de um processo de tentativa e erro, sessão por sessão, que nós aprendemos mais sobre como auxiliar nosso instrumento. Carla, no sentido mental, espiritual e físico. Nós estávamos tão animados sobre o contato de Ra quando começou, a princípio, que nós tínhamos 2 sessões por dia, durante dias. Mas nós então aprendemos que este procedimento era muito pesado para Carla. Nós determinamos cerca de 1 sessão por semana há 10 dias agora, o que nos permite nos preparar para cada sessão com muito mais cuidado, que parecia ser requerido, enquanto as sessões acumulavam. Uma grande quantidade de dedicação vai para as perguntas que o Dom fez ao longo de cada sessão. Cada um de nós contribui com ideias, mas a grande massa de trabalho da linha de questionamento é realizada por Dom, já que ele tem anos de experiência na investigação do fenômeno de contatados por OVNI, necessário para desenvolver uma fundação intelectual requerida para qualquer tentativa de montar as diversas peças desse quebra-cabeça. Ele também tem a intuição que é vital ao acompanhar as inesperadas e profundamente reveladoras respostas que Ra tão frequentemente dá com mais perguntas, desenvolvidas no calor do momento, para se aproveitar dos novos insights. Com a decisão de realizar uma sessão em um dia, nós acordamos na manhã da sessão, comemos um café da manhã leve e começamos a série de passos que irão melhor nos ajudar a completar a sessão com sucesso. Eu faço uma massagem nas costas da Carla de meia hora para relaxar seus músculos e juntas antes de cada ascensão, pois ela terá que permanecer absolutamente parada por mais de 1 hora. Então nós meditamos para que a harmonia que nós tentamos produzir em nossas vidas diárias seja intensificada, e para que nossos desejos sejam unificados no desejo único de ver o contato com o Ra. Nós então realizamos nosso ritual de proteção e limpeza do ambiente, no qual o contato será realizado, e colocamos Carla em uma posição confortável na cama, cobrindo seu corpo com um cobertor branco, seus olhos com um pano branco, e ligamos os 3 microfones dos gravadores de fitas cassete bem abaixo do seu queixo para não perder nada da sessão, caso 1 ou 2 gravadores parem de funcionar. Nesse momento, tudo que é visível da Carla é seu cabelo e seu nariz, aparecendo no meio do mar de tecidos brancos que a envolvem. Enquanto ela mentalmente recita a prece de São Francisco, Dom alinha a mesa que tem uma Bíblia, uma vela, um incenso e um cálice de água, alinhados com sua cabeça, como recomendado por Ra. Depois que Dom acende a vela e o incenso, ele e eu andamos no círculo do 1 em torno da Carla e repetimos as palavras que iniciam cada contato. Em algum momento depois disso, Carla se separa de seu corpo físico e Ra então usa para produzir as palavras que formam as respostas para as perguntas de Dom.
Eu medito e envio luz a Carla enquanto a sessão durar, somente parando para mudar os lados das fitas enquanto elas terminam cada lado. Quando a sessão termina, então aguardo alguns momentos para Carla retornar ao seu corpo usualmente bem rígido. Chama por seu nome algumas vezes até que ela responde. A ajuda a sentar-se, esfrega seu pescoço um pouco e dá o cálice cheio de água para ela beber depois que eu e ele o enchemos do máximo de vibração de amor que podemos. Já que Carla não tem ideia do que ocorreu durante a sessão, ela fica sempre muito curiosa para saber como foi. Ela tem que se contentar com um pedaço de informação de segunda mão até que eu possa transcrever a sessão a partir das fitas, o que usualmente é bem fácil, já que Ra fala bem devagar e forma cada sílaba com enunciação precisa. Participar dessa comunicação com Ra tem sido extremamente inspirador para cada um de nós, devido à mistura de eloquência e simplicidade que caracterizam as respostas de Ra. A informação contida no material de Ra tem sido de extrema ajuda para nós, no sentido de aumentar nosso conhecimento do mistério da criação e nossa evolução através disso. Nós esperamos que possa também ser útil a você. LL Research, Don Elkins, Carla L. Ruckert, Jim McCarty, Louisville, Kentucky, 7 de julho de 1983. Finalizamos aqui então a introdução.